Beleza, galera, tudo certinho com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal de Química e Biologia, aqui do professor Flávio Jones. Galera, hoje nós vamos resolver alguns exercícios sobre distribuição ou configuração dos elementos situados ali na nossa tabela periódica de elementos. Galera, mas eu te convido a não ficar de bobeira. Fica esperto, levanta do sofá, se desliga de tudo e já senta o dedo aí no like. Se inscreva no canal, compartilha todo o nosso conteúdo, que é massa e totalmente gratuito. E o mais importante, de qualidade, para você aprender química daquele jeito que nossos seguidores sabem. Bem bonitinho, bem simplesinho, para você nunca mais esquecer, guardar no seu coraçãozinho e arrebentar, gabaritar a sua prova de química, de biologia e de ciências. Galera, rola aí a descrição, tá legal? Você vai encontrar um link ao qual eu estou disponibilizando materiais em um grupo privado do WhatsApp, aqui com o Brabão da Química, o professor Flávio Jones. Você vai ter inúmeras vantagens. Primeiramente, você vai ter acesso a material teórico revisado e atualizado para o Enem, vestibulares e concursos militares. Segundo, lista de exercícios semanais, em que eu vou disponibilizar esses exercícios, alguns já com gabarito, outros em níveis de dificuldade, para você fazer durante a semana e logo após eu vou corrigir. Manda para nós vamos ver quais são os seus pontos fracos, pontos fortes. Vamos trabalhar juntos para que você possa o quê? Crescer, aprender e compreender na disciplina de química e de biologia. Segundo, não há um preço definido, tá legal? Esse grupo é por doação. Então, aquilo que você propor no seu coração para ajudar o professor Flávio vai ser muito bem-vindo. E se o caso você não ter recursos financeiros, o que que o prof aqui te pede? Para que você compartilhe, se inscreva no canal e espalhe todo o conteúdo para geral, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Galera, vamos lá trabalhar, que é o mais importante. Então, vamos lá para a nossa primeira questão, galera. Veja bem, eu tenho aqui o número de elétrons da camada de valência do átomo de cálcio Z igual a 20. Se você não sabe, a letra Z é o símbolo para indicação que do número atômico, do número de prótons. E veja bem importante o que ele diz, no estado fundamental. Então aqui você tem, tá? O prof já colocou o elemento cálcio, que tem um número atômico igual a 20, tá? E eu já fiz o quê? A distribuição eletrônica. Lembre que a distribuição eletrônica nada mais é do que a ordem em que os elétrons estão distribuídos em camadas e subníveis, tá legal? Em ordem crescente de energia. Lembre que o subnível, ou seja, o elétron que vai terminar a minha distribuição eletrônica, sempre vai ser o quê? O mais energético. Tá legal? E que esses numerozinhos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o 7, vai representar o quê? O número de camadas da nossa eletrosfera. Lembrando que nós temos 7 camadas e 4 subníveis de energia. Vamos fazer uma recapitulação. Eu sei que na primeira camada, que é a K, vai ser representada pelo número 1, eu tenho 2 elétrons. L, que é representada pelo número 2, tem 8 elétrons. M, que vai ser representada pelo número 3, eu tenho 18 elétrons. Camada N, que vai ser representada pelo número 4, eu tenho o quê? 32 elétrons. A camada O,
que é representada pelo número 5, eu tenho 32. P, que é igual a 6, eu tenho 18. E Q, tá? O espaço aqui foi pouco. Q, que vai ser representado pelo número 7, tem 8 elétrons. E eu tenho 4 subníveis de energia. Os subníveis S, que comporta no máximo 2 elétrons. O subnível P, que comporta no máximo 6 elétrons. O subnível D, que comporta no máximo 10 elétrons. E o subnível F, que comporta no máximo 14 elétrons. Outra coisa que gera dúvidas e que você que está aqui inscrito e está chegando aqui no canal do professor Flávio Jones, tá legal? É como vai estar situado esse número atômico no elemento. Veja bem, aqui eu tenho o elemento cálcio, representado o quê? Pela primeira letra C maiúscula e pela segunda letra A minúscula. Embaixo você vê o quê? Que eu tenho um número 20. O que esse número 20 nos indica? Tá legal? Que esse número 20 é a identidade desse elemento químico chamado cálcio. Lembra que um elemento químico nada mais é do que um átomo ou grupo de átomos que tem uma coisa em comum, que é esse 20. O que é o 20? É o número atômico, ou seja, o número de prótons. Lembra que o número de prótons é a carga positiva, tá, do átomo. E vai estar situado o quê? Ali no núcleo do átomo. Tá bem? E na parte de cima aqui, eu vou ter o número 40. O que esse 40 representa? O número de massa. O número de massa nada mais é o quê? Da soma das massas das partículas que vão se encontrar o quê? No núcleo desse átomo, que é prótons mais nêutrons. Beleza? Então, vamos lá. Só que a dúvida é o seguinte: quando eu pego aqui no quadro, eu vou representar o quê? O número atômico, o número de prótons na parte de baixo e o número de massa na parte de cima. Só que você pega lá na tabela periódica, você pode encontrar isso aqui, ó. O cálcio com 20 na parte de cima, 40 na parte de baixo. E aí, o que eu digo para você? Que não está errado. O que você tem que saber é o seguinte, tá? O menor número, seja ele na parte de baixo ou na parte de cima, sempre vai representar o quê? Número de prótons. E o maior número vai sempre representar o quê? O número de massa. Lembrando que o número de prótons é representado pela letra Z, o número de massa representado pela letra A. E como é que eu acho o número de nêutrons? Nada mais é do que eu pegar o nêutrons, vai ser o maior número, que é o número de massa, que é 40, menos o menor número, que é o número de prótons, que é 20. N é igual a 20. Certo? Lembrando que é aquela formulazinha que nós já vimos antes. A é igual a Z mais N, tá? A é o número de massa, Z é o número de prótons, N é o número de nêutrons. Mas lembrando que nós temos o quê? Mais uma partícula no átomo. Uma partícula subatômica com carga elétrica negativa, que vai estar situado o quê? Ali na eletrosfera, que é o elétron. E aí, quando eu falo do átomo no estado fundamental, eu estou falando o quê? Do átomo de cálcio no estado fundamental. Nada mais do que eu ter essas cargas elétricas positivas e negativas equilibradas. O que quer dizer isso? Eu vou ter o quê? Carga positiva, que são os prótons, com 20 unidades, com 20 prótons. Se estão equilibradas, as cargas elétricas negativas, que são os elétrons, vão ter o mesmo número. Ou seja, no átomo no estado fundamental, eu tenho 20 prótons, vou ter o quê? 20 elétrons. Aqui no chumbo, se eu tenho 82 prótons, como tem o mesmo número, as cargas estão equilibradas, vou ter também 82 elétrons. Então, o átomo neutro, ou o átomo no estado fundamental, galera, vai ser o quê? Quando eu tenho o mesmo número de cargas. 20 prótons, 20 elétrons no cálcio.
No chumbo, 82 prótons, 82 elétrons. Por isso que quando os elementos, tá, na tabela periódica vão estar sempre o quê? No estado fundamental. E aí eu vou localizar o quê? O número de prótons. Mas eu faço a distribuição eletrônica pelo quê? Pelo número de elétrons, porque a distribuição eletrônica vai ser a ordem crescente em que esses elétrons vão estar o quê? Organizados em camadas e subníveis de energia. Tranquilo? Então não se confunda com isso, tá? Vamos para cá. Então, agora pagando essa revisão, nós podemos fazer o quê? Essa nossa primeira questãozinha, tá? Você que está aparecendo aí agora, vamos lá. A questão novamente nos diz o seguinte: qual, quantos elétrons, tá? O elemento cálcio tem o quê? Ali no na camada de valência. Então, o que que é a camada de valência, galera? Nada mais é do que a última camada, ou seja, o maior número. Lembra que eu falei que os números, tá, que estão representados aqui nessas duas distribuições eletrônicas, tá, de 1 a 7, vão ser representando o quê? Nada mais do que o número de camadas do que, por exemplo, 1 é a primeira camada, 6 é a sexta camada. A última camada sempre vai ser o quê? O maior número, aquela camada que está mais afastada do núcleo do átomo. Quanto mais afastado, mais energia esse elétron, esse subnível terá. Tá legal? Então vem cá. Eu terminei o quê? A minha distribuição com 4s2. O professor Flávio já falou que quem termina sempre vai ser o quê? O mais energético. Mas nem sempre vai ser o quê? O elétron ou subnível que vai representar a camada de valência. Aqui no cálcio, sim. Por quê, prof? Veja que eu tenho uma camada, duas camadas, três camadas, quatro camadas. Então, a minha camada de valência, a última camada, vai ser representada o quê? Pela quarta camada, por esse número 4. E aí, nessa quarta camada, eu tenho o quê? Um subnível S. Quantos elétrons, tá? Os elétrons sempre vão estar aqui em cima de cada subnível. Então, se eu tenho dois elétronzinhos ali, tá? Eu tenho o quê? Que na última camada eu vou ter o quê? Dois elétrons. Tranquilo? Então, a nossa respostazinha aqui, tá? Vai ser a nossa letra B. Então, o número de elétrons da camada de valência do átomo de cálcio com o número atômico Z igual a 20 no estado fundamental vai ser a nossa letra B, com 2 elétrons. Vamos lá para a questão de número 2. O chumbo é um metal pesado que pode contaminar o ar, o solo, os rios e alimentos. A absorção de quantidades pequenas de chumbo por longos períodos pode levar a uma toxicidade crônica, que se manifesta de várias formas, especialmente afetando o sistema nervoso, sendo as crianças as principais vítimas. Sendo o número atômico Z do chumbo igual a 82, o íon plumboso, ou seja, o íon plumboso tem cátion bivalente, ou seja, um cátion com carga de mais 2. Possui os elétrons mais energéticos no subnível, e aí nós vamos resolver essa questão. Veja bem, galera, o prof aqui já fez a distribuição eletrônica do chumbo 82. E aí nós vamos terminar o quê? Com 6p2. Lembrando que o nosso maior número, se você for ver, é o 6. E eu vou encontrar quantos elétrons nessa última camada, na sexta camada. Olha bem aqui. Eu tenho 6s2 e 6p2.
Ou seja, eu tenho 4 elétrons na camada de valência. Tá legal? Mas lembra que na primeira questão eu falei o quê? De átomo no estado fundamental. Então, quando eu tenho um átomo no estado fundamental, chamado átomo neutro, eu tenho as cargas o quê? Equilibradas. Se eu tenho 82 prótons, eu vou ter o quê? 82 elétrons. Mas quando eu tenho um íon, tá? Eu vou ter o quê? Um desequilíbrio entre essas cargas. Ora, eu vou ter um maior número de cargas positivas, tá legal? Em relação ao número de elétrons, aí eu vou ter um íon positivo que nós vamos chamar de cátion. Ora, eu vou ter um número maior de partículas negativas, que são elétrons, em relação ao número de prótons. E aí eu vou ter um íon chamado ânion, tá? Que vai ter um íon negativo. Vem cá comigo para 2 exemplos. Lembra que eu falei aqui que o cálcio ele tem número atômico igual a 20, número de massa igual a 40. Só que o cátion ele é um elemento, tá, da família 2A. Ou seja, ele vai ter 2 elétrons, como nós vimos, na sua última camada, na camada de valência. Para alcançar a estabilidade de um gás nobre, lembrando que um gás nobre ele vai ter o quê? Toda a sua camada de valência preenchida, de acordo com a teoria do octeto. Todo gás nobre que é da família 18A, ele vai ter essa configuração aqui, ó, S2P6, com 8 elétrons. A exceção é o hélio, com um número atômico igual a 2, que também vai ter a sua camada de valência, ou seja, a sua única camada, totalmente preenchida. Que vai ser o quê? Um S2. Nós vemos o quê? Que todos os metais, tá legal? O cálcio é um metal, tá? Todos os metais eles vão ser eletropositivos, ou seja, eles vão apresentar íon positivo, cátions, e vão ter o quê? A tendência de perder esses elétrons para alcançar a sua estabilidade. Veja bem, quando o cátion perde seus 2 elétrons, tá? Eu vou perder o quê? Essa quarta camada. A camada anterior vai ficar estabilizada, ó, S2P6, entendeu? Então, quando eu tenho um cátion, lembra que eu falei que o cátion, como íon positivo, eu vou apresentar nesse cálcio o maior número de cargas positivas em relação ao número de elétrons. Então, há um desequilíbrio. Por quê? Quando eu tinha um átomo no estado fundamental, eu tinha 20 prótons e 20 elétrons. Você não vai mudar o número de prótons, porque prótons é a identidade de cada elemento químico. O que diferencia o cálcio do chumbo, tá legal? É o seu número de prótons. O que diferencia o cobre do ferro é o seu número de prótons. Assim como eu tenho o meu RG, você tem o seu pai, sua mãe, seu irmão, seu namorado. Todos nós temos RGs diferentes. Os elementos químicos, o RG, que são diferentes um do outro, vai ser o quê? O seu número atômico, o número de prótons. Como aqui eu tenho mais cargas positivas, ou seja, 2 unidades a mais de cargas positivas em relação às cargas negativas, para eu saber o número de elétrons, simplesmente eu vou pegar isso aqui, galera. Elétrons é igual ao número de prótons. Como o número de elétrons é menor do que o número de prótons, porque o cálcio tem o quê? O maior número de cargas positivas. Eu vou pegar prótons menos o quê? A carga que tem aqui, não é 2? Elétrons é igual a prótons, que é igual a 20, menos 2 elétrons é o quê? Igual a 18. Tranquilo? É isso que é um íon. Um íon não é um átomo, é uma espécie química. Tá legal? Essa é a grande diferença do átomo e do íon. Átomo, cargas elétricas equilibradas. Íon, ou espécie química, cargas elétricas desequilibradas. Mas eu tenho o íon negativo, onde vou apresentar o quê? O maior número de
cargas negativas em relação às cargas positivas. Veja que eu tenho o oxigênio 8 com carga de 2 menos. Ou seja, está vendo essa carga negativa? Quer dizer o quê? Que eu tenho 2 unidades a mais de elétrons, tá legal? Em relação ao número de prótons. Então, se eu tenho esse átomo com carga negativa, tá legal? Em relação às cargas positivas, eu vou pegar o número de prótons, tá? E vou somar para saber o quê? O número de elétrons. Porque os elétrons têm o quê? 2 cargas a mais de cargas negativas. Elétrons é igual a 8, mais 2 elétrons é igual a 10. Então, simplificando, quando eu tenho um cátion, eu vou o quê? Diminuir, tá legal? O número de prótons para eu saber o número de elétrons. Quando eu tenho um ânion, eu vou somar o quê? A carga desse ânion com o número de prótons para eu saber o quê? O número de elétrons. E aí eu sei o quê? Que quando eu pego esse chumbo, tá legal? O exercício nos diz que o chumbo ele tem uma carga o quê? De 2 mais, tá? E aí eu vou fazer o quê? A distribuição eletrônica o quê? Para 80. 82 menos 2 tem quantos elétrons? 80. Beleza? Então, se eu fiz a distribuição eletrônica para 82, eu vou retirar sempre o quê? Os elétrons da última camada. Da última camada eu tenho o quê? S e P. Mas lembra o quê? Que eu tenho S, P, D e F. Tá? E aí, quem vem depois, por último, nos subníveis? É o subnível P. Então, quando eu retiro esses 2 elétrons, tá legal? Para eu ter o quê? A distribuição 82 menos 2 é igual a 80, para eu fazer a distribuição para 80, que é o íon plumboso com carga de 2 mais, eu vou retirar o quê? Dessa última camada. E aí, ele me pergunta, ao retirar esses 2 elétrons, para que o átomo de chumbo se transforme num íon plumboso com carga de 2 mais, qual vai ser, tá legal? O meu subnível mais energético. Quem vai terminar agora não é o S2. Quem termina é o 5D10. Lembra? Quem termina a minha distribuição eletrônica sempre vai ser o quê? O mais energético. Esse é bem simples, mas os vestibulares gostam muito desse exemplo aqui, ó. Vou apagar aqui, que é esse cara chamado ferro. Porque sabe que normalmente a galera vai tirar o quê? Sempre do subnível mais energético. Vai esquecer o quê? De retirar da última camada. E se essa última camada tiver antes do subnível energético? O que que você iria fazer? Veja bem, eu tenho ferro de número atômico 26 com um cátion bivalente, o chamado íon ferroso. E aí eu vou fazer a distribuição eletrônica para 26. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Só que, quando eu faço a contagem dos elétrons, eu vou ver o quê? Que eu tenho 10, 20, mais 10, 30. Então, como o ferro tem apenas 26, eu vou completar aqui. Eu vou apagar esse 10 e vou colocar o quê? Um 6 ali. Tranquilo? Veja bem, quem termina sempre vai ser o quê? O mais energético. Mas veja bem, esse 3D6 representa a minha camada de valência? Sim ou não?
Não, galera. Porque quando eu vou observar os números que representam as camadas, tá legal? Distribuídas desse elemento ferro, eu vou ver o quê? Que o maior número é esse 4 aqui. E aí, quando eu vejo o 4, qual é o subnível que tem aqui logo após o 4? Não é o S? Quantos elétrons tem esse S? 2 elétrons. A minha última camada é isso aqui. É o 4s2. Que eu tenho o quê? 2 elétrons. E aí, eu não sei se é por descuido, desatenção, pressa ou falta de conhecimento mesmo, eu sei o quê? Que 26 menos 2, eu tenho que fazer uma distribuição para 24 elétrons. Só que quando eu faço a distribuição para 24 elétrons, tá? Eu sei que tem 26. E aí eu vou tirar do último, né? Em vez de 6 aqui, vou tirar 2, vou ficar o quê? Botar um 4. Aí eu faço a contagem 10, 20, 24. Tá certo isso? Errado! Você tem que tirar o quê? Da última camada. Quem é a última camada? 4s2. Então, você vai continuar com 3d6 aqui. Como você tem que tirar 2 elétrons, e esses 2 elétrons não estão na quarta camada, então você vai fazer simplesmente isso aqui, ó. Tirei, e aí, ó, essa fica a minha distribuição eletrônica para o íon ferroso. Tranquilo? Simples? Então, não peque por essa desatenção ou falta de conhecimento. Você sempre vai retirar o quê? Os elétrons da última camada. Faça a distribuição primeiro, tá legal? Em relação a CAT, faça a distribuição primeiro e depois você vai retirar esses elétrons sempre da última camada. E os ânions? Como é que eu faço os ânions? Vem cá. Lembra do oxigênio que o prof falou? Eu tenho o oxigênio 8 com ânion bivalente, ou seja, com uma carga de 2 metros. Eu sei que 8 mais 2 são 10 elétrons, certo? Vamos fazer essa distribuição eletrônica primeiro para 8 elétrons. Então, eu tenho 1s2, 2s2, 2p, p6, certo? Vamos lá. Só que eu tenho o que aqui? 2 mais 2, 4, mais 6, 10. Então, para 8, eu vou tirar 2 aqui. Vai ficar o quê? Um 4 aqui. Certo? Então, eu fiz a distribuição para 8 elétrons. Quando é ânion, galera, eu não vou retirar. Eu vou o quê? Acrescentar. Veja que o subnível P, ele cabe no máximo o quê? 6 elétrons. O oxigênio com ânion bivalente tem o quê? 2 elétrons a mais em relação ao número de prótons. Eu fiz o quê? A distribuição para o oxigênio no estado fundamental. Mas aqui agora eu tenho o quê? Um íon tá com carga negativa. Eu vou ter que acrescentar 2 elétrons. Se no P tem 4 elétrons, eu tenho que acrescentar 2, o P ainda posso acrescentar esses 2 elétrons, porque ele cabe no máximo o quê? 6 elétrons. Tudo o que nós precisamos. Então, eu vou, em vez de 4, mais 2, são 6. Essa é a distribuição eletrônica, o quê? Para o oxigênio com ânion bivalente. Porque quando eu tenho um oxigênio ou um íon oxigênio, tá? Eu tenho o quê? Um total 10 elétrons, porque eu vou pegar prótons mais a carga desse ânion, tá? Vou somar, vai dar 8 mais 2 igual a 10. Tranquilo, galera? Vamos para o nosso próximo exercício, tá? Veja bem, os dias de carros com luzes azuis estão contados, pois desde 1º de janeiro de 2009, as lâmpadas de xenônio
não podem mais ser instaladas em faróis convencionais. Mesmo que as lâmpadas azuis possibilitem 3 vezes mais luminosidade do que as convencionais, elas não se adaptam adequadamente aos refletores feitos para o uso com lâmpadas convencionais, podendo causar ofuscamento à visão dos motoristas que trafegam em sentido contrário e possibilitando assim a ocorrência de acidentes. Quantos elétrons o gás xenônio apresenta na camada de valência? Bem, galera, você pode ver aqui tranquilamente, tá legal? Que na questão, o autor dessa questão, tá, não colocou o quê? O número atômico do xenônio. Consequentemente, nesse vestibular tem uma tabela periódica. Você vai olhar essa tabela periódica, vai ver o número atômico do xenônio, tá? E vai fazer a sua distribuição eletrônica, gastando aí um bom tempo nessa questão, tá legal? E ao fazer essa distribuição eletrônica, você vai ver o quê? Quantos elétrons tem na camada de valência do xenônio. Só que o xenônio, como o prof já colocou aqui, ele faz parte da família 18A. Ele é um gás nobre. Se ele é um gás nobre, galera, ele já tem toda a sua camada de valência preenchida. Quantos elétrons tem na camada de valência totalmente preenchida? 8 elétrons. Então, todos os gases nobres, tá legal? Com exceção do hélio, que tem 2 elétrons, todos vão apresentar o quê? 8 elétrons na camada de valência. Representado o quê? O xenônio vai ser representado por S2P6, ou seja, 8 elétrons. Porque o xenônio é um gás nobre, família 18A. Viu como os conhecimentos simples de distribuição eletrônica posso localizar a família, o período e também, galera, posso determinar quantos elétrons ou o número de oxidação, tá? Dependendo da família, tem esse elemento químico. Por exemplo, você está vendo aqui no cálcio, não termina com 4S2? Esse 4 você já sabe o quê? Que representa a quarta camada da distribuição eletrônica. A camada eu posso também chamar o quê? De quarto período. E o prof já falou o quê? Que todo mundo que termina com S2, tá legal? Do segundo até o sétimo, porque no primeiro período eu tenho o hélio, e o hélio só tem uma camada, e essa camada está totalmente preenchida, o hélio é um gás nobre. Mas todos os outros com S2, tá legal? Vão ser o quê? Alcalinos terrosos. Olha o chumbo agora. O chumbo não terminou aqui com 6 P2, certo? O maior número não é o 6. Esse 6 representa o quê? A sexta camada. A sexta camada representa o quê? O sexto período. Para quem ainda não sabe, os períodos são o quê? As linhas horizontais. As famílias, as linhas verticais da tabela periódica. Só que qual é a família desse chumbo? Veja que na minha camada de valência, que é o sexto período, tem 6S2 e 6P2. Todo mundo que termina com S2, P2, é da família 14A. Um exemplo, todo mundo que termina com S1 é da família 1A. Todo mundo que termina com S2, P4, é da 16A. Todo mundo que termina com S2P6 é da 18A, que é um gás nobre. Beleza, galera? Espero que você tenha curtido essa aula, assim como eu curti. Está aqui disponibilizando e compartilhando conhecimento com vocês. Tá legal? Se você curtiu,
Senta o dedo aí no like, se inscreva no canal, compartilha com todos os seus amigos. Não deixe de participar do nosso grupo privado do WhatsApp. E também, galera, espalha para geral. Nosso conteúdo é de qualidade, totalmente gratuito. Então faça parte dessa família do professor Flávio Jones, o Brabão da Química. Tamo junto, galera!